E a safra, hein, de jogadores brasileiros, ela é pior do que o que a gente imaginava. Meu Deus do céu. Primeiro, vamos falar aqui do jogo do Brasil contra o Equador, seleção principal pelas eliminatórias, onde a seleção venceu e venceu com certa tranquilidade. E depois vamos falar da seleção olímpica, que acabou de jogar e perder para o Cabo Verde. Sim, a seleção olímpica do Brasil perdeu para o Cabo Verde. É isso mesmo, não estou de zoeira não. Perdeu para o Cabo Verde. Antes de dar início aqui à minha análise do que foram essas duas catástrofes do futebol brasileiro, eu peço humildemente que você se inscreva se ainda não for inscrito, deixa o like para dar aquela moral, aciona o sininho da notificação e compartilha o vídeo com a galera. O Brasil enfrentou o Equador e o que eu vi foi um péssimo futebol. Ah, mas venceu, não sofreu tanto, foi 2-0, beleza, foi. Só que, porra, não é esse o Brasil que eu era acostumado a ver há um tempo atrás. Eu era acostumado a ver um Brasil que dava show quando pegava esse tipo de seleção fraca. O time do Equador é fraco. O Alisson muito confuso, o Alisson que é muito bom com os pés, dando muita pichotada para cima, não estava irreconhecível. Não dá para saber como foi o Alisson ali como goleiro, defendendo ali, porque o Brasil também não sofreu. Marquinhos jogou um bom futebol, o Dani jogou um futebol ok, razoável, o Alexandre também foi apenas razoável, o Éder Militão jogou um bom futebol, o Casemiro, acho que esse foi o que destoou mais, o que jogou o seu mais alto nível. E o Gabigol, eu achei que o Gabigol jogou bem, pelo que eu vejo no Flamengo, ele é aquilo ali. Ah, perdeu 3 gols, sim, perdeu 3 gols, ele faz esse tipo de coisa no Flamengo também, é o defeito do cara. Mas é um cara que se movimenta muito, é um cara que teve 4 chances de gol, uma foi anulado, que estava impedido, ele fez o gol. É um cara que tem esse tanto de chance de gol porque ele se movimenta bastante e com inteligência. Não é aquele cara que corre errado, ele só corre certo. Ele facilita demais o trabalho para quem arma o jogo de futebol, para quem é o camisa 10. E perdeu os gols que eu vejo ele perder no Flamengo sempre, ele perde, faz. E esse é o Gabigol, jogou sim um bom futebol. Mas aí vamos entrar aqui em 2 pontos. O Neymar não jogou absolutamente nada e na minha opinião não é culpa do Neymar, é culpa do Tite, culpa de como o Tite escalou. Ele colocou o Neymar como meio campista, o time do Equador estava colocando 3 em cima dele. Quando ele pegava na bola, fechava 3 em cima, ele não conseguia fazer nada, não conseguia criar. Facilitou demais o trabalho da defesa equatoriana. O que o Tite deveria fazer? O simples, o Neymar não é meio campista, o Neymar pode fazer essa função e faz muito bem, mas a melhor dele é na ponta esquerda. Se você põe o Neymar na ponta esquerda e os caras colocam 3 equatorianos para marcar em cima dele, o que acontece? Abre um buraco no meio da defesa dos caras e espaço para os outros jogadores da seleção entrarem e fazer a festa. E o outro ponto foi o Paquetá, que estava jogando mal e melhorou depois da entrada do Jesus. Por que ele melhorou depois da entrada do Jesus? Porque é outro que o Tite matou, colocando na posição errada. O Paquetá jogou meio que um ponta direita ali. Como o Everton Ribeiro joga no Flamengo, naquele ponta, é mais aquele meia pela direita. Essa não é a posição do Paquetá. O Paquetá joga centralizado. E a partir da entrada do Jesus, que fez o Paquetá vir para a posição dele, a posição correta dele, ele cresceu na partida e foi dele a roubada de bola que gerou aí o primeiro gol da seleção brasileira. E o próprio Gabriel Jesus, ele entrou muito bem na partida, mas muito bem mesmo. Ele entrou, na minha opinião, meio que mudou o jogo. A partir da entrada do Jesus ali é que o Brasil jogou futebol. Até aquele momento o Brasil não havia jogado absolutamente nada. O Jesus entrou e ele, por méritos dele, tecnicamente falando, porque entrou muito bem, melhorou a seleção brasileira. Fazer com que o Paquetá voltasse para sua posição de origem também ajudou a melhorar, porque o Paquetá é um jogador talentosíssimo e que quando joga na dele rende bastante. O Brasil venceu por 2-0, venceu sem susto. Eu posso parecer chato aqui reclamando, mas a questão é a seguinte: a seleção do Equador é muito fraca. A gente não pode se contentar com o Brasil vencendo de 2-0 sem tomar susto, mas também sem jogar nenhum grande futebol. Porque aí quando o Brasil pega a seleção da França, por exemplo, nós vamos esperar o quê? Nós vamos esperar que o Brasil vai ser eliminado da Copa do Mundo. O saldo de gols da seleção brasileira na mão do Tite, se eu não me engano, é de 95 gols. É absurdo o saldo de gols do cara. Beleza, mas eu quero saber do saldo de gol dele em jogos grandes dentro da Copa do Mundo. Qual é? Então assim, o Tite tem alguns erros assim que matam a seleção brasileira. Eu não vou aqui pegar números e falar, tem um saldo de gol de 95, não sei quantas vitórias, tal, para dizer que o cara tá fazendo um trabalho espetacular. Não tá. Eu não gosto da maneira com que ele faz algumas coisas
Não que o trabalho dele todo seja ruim, eu acho que ele arma assim uma boa defesa, a seleção tem um bom toque de bola, mas essa questão ali de puxar o Neymar para o meio é um erro grotesco, eu espero que ele corrija, que ele veja o erro que ele cometeu e passe o Neymar para a ponta esquerda de novo. Essa questão também de improvisar o Paquetá na ponta direita também não dá certo. Coloque os caras na sua posição e pronto, faça o simples. O Brasil também não tem grandes jogadores como teve outra hora. Eu também não vou chegar aqui e cobrar que o Tite faça o Brasil jogar igual na seleção de 82, por exemplo, que não ganhou a Copa, mas chegou a encantar o mundo, jogou muita bola. Não vou cobrar isso, mas eu quero cobrar o simples. Quando pegar uma seleção fraca como o Equador, vence e convença, cara. Não é fazer os 2 gols ali, ser pragmático e futebolzinho comum. Não, tem que vencer, tem que convencer, tem que espancar esse tipo de seleção. É muito fraco o Equador, é muito fraco. E o que dizer da seleção olímpica que perdeu para o Cabo Verde? O que dizer da seleção olímpica? Eu vi gente falando que essa seleção era melhor do que a principal. Puta que me pariu. Fica parecendo que eu sou engenheiro de obra pronta, porque eu não fiz nenhum vídeo aqui falando disso. Mas quem me conhece, quem tá no meu íntimo, né, que participa de grupos em que eu estou no WhatsApp, eu vi gente falando em grupos de WhatsApp que essa seleção era melhor que a principal. Eu dei risada. Eu falei, a seleção olímpica é fraca. É muito fraca. Falei, para quem quisesse ouvir, é ridícula a seleção brasileira olímpica. Não tem nada demais. Você vai pegar ali, qual é o diferencial dessa seleção que jogou hoje? Você tem um Pedro, vai parecer clubismo, mas não é. Pedro é do Flamengo e tal, mas Pedro joga pra caramba, mas é um diferencial, é acima dos outros daquela idade? É. Mas o Pedro não é um Ronaldo, fenômeno da vida, para você chegar e falar, nossa, tem um Pedro ali. Não é. Aí você pega o Rodrigo, que também é um cara acima da média para os jogadores ali daquela idade, e você pega o Gerson. Tirando esses 3 caras, o que a gente tem? A defesa do Brasil é fraca, o goleiro é comum, não temos nenhum grande de camisa 10. Nós não temos nada demais nessa seleção, nada demais. Talvez ali com o incremento ali do Neymar, que com certeza vai ser reforço para uma Olimpíada, né? Daqueles jogadores acima da idade. Acho que o Casemiro, se eu fosse o técnico, né? O Casemiro seria o outro e o Ederson seria o outro. Dá uma melhorada boa, mas ainda assim não é o suficiente, na minha opinião. É uma seleção fraca. A geração atual que vai disputar a Copa do Mundo já acho fraca, e a seleção olímpica, que é o nosso futuro aí, que vai disputar as próximas Copas, é fraca também. Tá complicado. Acho que é a pior fase do futebol brasileiro em relação a grandes talentos, sim. E não é só por causa do resultado, perdeu pro Cabo Verde. É porque não jogou porra nenhuma. Não jogou absolutamente nada a seleção olímpica. Se pelo menos tivesse jogado e batia a bola na trave, goleiro defendendo e tal e tal, e aí no final das contas acabasse por injustiça tomando um gol, beleza, mas não é isso. Não foi isso que aconteceu. A seleção não jogou absolutamente nada e ainda perdeu pro Cabo Verde. Vocês me ouviram dizer que a seleção olímpica perdeu pro Cabo Verde? E tem nego falando que essa seleção é melhor que a principal. Pelo amor de Deus, a seleção principal não é aquela coisa que enche meus olhos, como eu já falei aqui no começo do vídeo, não é. Mas é infinitamente melhor do que a seleção olímpica. Mas e vocês, qual a sua opinião? Vocês acham que eu estou pegando pesado, eu estou sendo exagerado com a seleção brasileira? Vocês pensam diferente de mim? A seleção tem chance de ganhar a Copa? Eu acho que não tem. E acho que vai demorar para ganhar. Deixe sua opinião aqui embaixo no campo de comentários, se inscreva se ainda não for inscrito, deixa o like para dar aquela moral, aciona o sininho da notificação e compartilha o vídeo com a galera. Tamo junto, valeu e até a próxima.